Se você recebe salário todo mês e mesmo assim vive sem grana, não tem desculpa. Tem erro de esquema. É como dominar o meio-campo o jogo todo e devolver a bola logo depois para o adversário. Hoje eu vou te mostrar que o seu problema não é o quanto você ganha, é como você pensa. O nome disso é mentalidade financeira. Sem ela, você pode até fazer gol de vez em quando, mas vai sair de campo derrotado. Para começo de conversa, a maioria das pessoas confunde renda com dinheiro. E essa é uma das maiores armadilhas do jogo financeiro. Você recebe R$ 2.000, acha que tem 2.000 e no mesmo dia já gastou metade sem perceber. Porque não entendeu que o salário que entra não é seu ainda, é do mercado, do aluguel, da conta de luz, do supermercado. O que é seu mesmo de verdade é o que sobra depois que tudo isso foi pago. E não deveria ser assim. Imagina um goleiro que acha que pode sair da área e jogar como armador do time. Você sabe que ele vai tomar gol de cobertura jogo sim e jogo também. Mesma coisa com a grana. Você trata ela como se fosse toda livre, mas ela já tem destino e posição no campo. Se você não separar o que é custo fixo, o que é necessário e o que é gasto supérfluo, você vai sempre parecer ocupado, mas nunca produtivo. Vai correr o jogo todo, mas sempre atrás da bola e nunca no atalho do campo. E quando a pessoa vive assim, no automático, todo mês ela vira estatística. Salário entra, desaparece e ela corre para o cartão de crédito como se fosse reforço necessário. Mas cartão não é reforço, é adversário disfarçado. E se você ainda está preso nessa confusão, é hora de entender o que está realmente drenando sua renda. Você pode até dobrar sua renda, mas se sua cabeça continua a mesma desse cenário anterior, só vai se afundar ainda mais. É como contratar reforço milionário para um time sem técnico para organizar. Acha que é a solução, mas só aumenta a cobrança da torcida. O problema nunca foi só a quantidade que entra, e sim como ela sai. Ganhando 2.000 ou 5.000, se o buraco no balde continua aberto, tudo que entra eventualmente vaza. E acredite, a maioria dos brasileiros vive com o balde furado e nem enxerga isso. Sabe o que acontece? O cara começa a ganhar melhor, aí vem um impulso. Muda de celular, troca de carro, começa a comer fora todo fim de semana. Gasto acaba virando prêmio para má administração do próprio dinheiro, num ciclo sem fim. É a lógica do eu mereço. E não estou dizendo que não merece, mas o problema é quando o merecimento vira justificativa para viver parcelando o futuro sem consciência. Você gasta tudo que entra, mais um pouco que não entrou ainda. Aí pronto, se enforca de novo. O balde está maior, mas continua furado e vazando. E para tapar esse furo, o primeiro passo é mudar a visão. O dinheiro que entra não é só para girar o consumo. Ele pode e deve ser a estrutura do seu esquema de jogo, mas só se você parar de tratar ele como passagem e começar a ver como ferramenta. Aí sim você sai do jogo da sobrevivência e começa a montar uma estrutura. E para isso, a chave está em parar de torrar tudo no primeiro tempo. O erro mais comum do brasileiro é ver o salário como bilhete premiado. Caiu na conta, já começa a lista. Quero comprar isso, comer aquilo, fazer aquilo outro. O mês nem começou e tudo que vai entrar já está comprometido. Isso acontece porque a gente aprendeu a enxergar dinheiro só como meio de troca, como se o único papel dele fosse permitir consumir, e cada vez mais. Mas dinheiro, meu craque, é muito mais do que isso. Ele é a semente. Ele precisa ser plantado, cuidado, regado com disciplina. É ele que constrói o seu patrimônio, sua segurança e, na minha opinião, o mais importante, a sua liberdade. Só que isso exige visão de longo prazo, coisa rara num país que vive do se der certo, deu. Imagina um time que joga só pensando no primeiro tempo. Corre feito louco, faz 3 gols, mas todo mundo fica esgotado. O time desorganiza, acaba tomando 4 no segundo tempo e entrega um jogo ganho. É isso que acontece com quem gasta tudo de cara. Fica vulnerável, sem defesa, sem reserva, sem esquema tático para tentar segurar o placar. E na primeira lesão, ou melhor, no primeiro imprevisto que acontece, entra em pânico. Por isso, é hora de mudar a lógica. O salário não é só para gastar.
parte dele precisa ser guardada, investida, protegida. E a melhor forma de começar esse movimento é com a tática do time organizado, viver um degrau abaixo do que você ganha. E esse aqui é o ponto-chave do equilíbrio financeiro. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você consegue não gastar. Essa é a diferença entre o time que joga bonito um jogo ou outro e o time que joga com constância e ganha campeonato. Porque viver no limite é viver sem margem de erro. Qualquer imprevisto te desmonta, e a gente sempre que acontece algum imprevisto. Então o que você faz? Se ganha 3.000, tenta viver com 2.500. Se ganha 2.000, monta seu mês com 1.700. Não precisa ser sofrimento, é jogar com estratégia. É como montar um time, mas tendo aquele 12º jogador decisivo no banco. Você não gasta todo o seu fôlego no primeiro tempo, guarda fôlego para o segundo. E esse fôlego financeiro é o que te dá paz no fim do mês. É essa margem que te permite poupar, investir ou até respirar melhor. Sem ela, você é refém do salário e daquele trabalho que você não gosta. Com ela, você começa a ter domínio do jogo e mais liberdade na cabeça para pensar e planejar dias melhores. E não vem com desculpa de que ganha pouco não, porque mesmo com pouco dá para crescer. Mas para isso, tem que parar de esperar milagre e começar a fazer o básico bem feito. Você não precisa começar investindo R$1.000, R$2.000 por mês. Começa com 50, com 100. A lógica aqui é criar o hábito. O valor no começo pode ser simbólico, mas a mentalidade que você desenvolve é o que vale ouro. E se o valor é pequeno demais para investir direto, use para investir em sua evolução. Faça um curso, aprenda algo que melhore sua renda, compre conhecimento. Eu te garanto que esse dinheiro vai retornar multiplicado. Cada real poupado com propósito é um jogador em formação. Você está montando elenco, está saindo do terrão e se preparando para jogar em gramado bom, acostumando os jogadores a jogarem juntos e a favor do seu time. E quanto mais sua renda cresce, mais esse montante se fortalece. Só não pode é fazer o que muita gente faz. Ganha mais, gasta mais e volta para a estaca zero. Mas antes de pensar em investir ou guardar qualquer centavo, tem um inimigo que precisa ser derrubado: a dívida. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar o jogo com outros olhos, já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui é aula toda semana, sem VAR nem enrolação. Tá, agora vamos entender melhor como derrubar a tal dívida, com estratégia. Dívida é o atacante adversário infiltrado no seu próprio time. Ele treina com você, mas no jogo entrega todas e se bobear mete até gol contra. Se você está devendo, seu objetivo principal é um só: quitar o quanto antes. Nada de investir sem antes arrumar a casa. Senão é igual construir estádio em suma de areia. Uma hora vai desmoronar. Em quase todas as vezes, o valor que você paga de juros na dívida vai ser maior do que o valor que você ganharia investindo o mesmo dinheiro. Para sair dessa, você precisa ter clareza. Coloca no papel o quanto entra, o quanto sai e onde está o desperdício. Você vai ficar espantado com quanta coisa vai aparecer na coluna do desperdício. Viver 2 degraus abaixo pode parecer duro, mas é a jogada certa para quem quer virar o jogo com compromisso. E esquece essa ideia de manter padrão de vida para agradar os outros. Quem paga seu boleto é você. Quem sofre todo mês fazendo conta é você. E se a dívida for grande, começa pelos maiores juros. Ataca ela com tudo. Tira o adversário do seu campo para conseguir jogar mais fácil. Quando essa dívida sair do placar, aí sim você vai poder jogar em paz. E o primeiro reforço que você deve contratar depois disso é a famosa reserva de emergência. Essa reserva é o maior escudo que você pode ter. Ela não traz retorno imediato, não faz milagre, mas é ela que te salva quando o jogo aperta e te traz paz de espírito. A ideia é simples: guardar o suficiente para cobrir entre 3 e 6 meses do seu custo de vida. Gasta R$ 2.500 por mês, junta pelo menos uns 8.000. Com isso guardado, você não se desespera se for demitido, se o carro quebrar, se a saúde apertar. Você não precisa sair pegando empréstimo com juros altos, nem entrar em pânico. Você usa a reserva para segurar o jogo até reorganizar o time. Mas é para deixar ela para emergências de verdade, hein?
Quem tem reserva joga com mais tranquilidade. E quando tem tranquilidade, toma decisão melhor. Você não corre atrás do jogo, você dita o ritmo e chega naturalmente na área do adversário. E isso, meu craque, é o verdadeiro equilíbrio financeiro. Mentalidade financeira não é sobre ganhar mais, é sobre pensar melhor. É mudar o esquema, sair do 7-1 da vida e montar um time que joga com cabeça. Dinheiro bem usado é lançamento nas costas das dívidas. Se curtiu o papo, já se inscreve aí e segue o canal, porque tem muito conteúdo para te ajudar a virar o placar da sua vida financeira. Aqui é a análise tática toda semana, para você organizar suas finanças e parar de tomar bola nas costas do cartão.